E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de resenhas do mês. Meu nome é João. Hoje vamos falar sobre tudo que eu assisti, o que eu li no mês de agosto de 2025. Já comenta aí o que você leu, o que você assistiu também neste mês. Já deixa seu gostei, claro. Se você gostar desse vídeo aqui, você pode se inscrever no canal também. Sempre vídeos sobre quadrinhos, livros, tudo mais. E ativa o sininho para não perder nada, é claro. Já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Gente, eu li 10 quadrinhos e 2 livros. Foi o mês que eu mais li neste ano, até agora. E foi um baita mês. Leituras muito boas, muito variadas. Tá aqui tudo. Então vamos começar, né? Começar a falar sobre esse livro aqui, que se chama O Peregrino, tá? Esse livro aqui, sendo sincero, eu só li porque eu ganhei da minha mãe. E enfim, eu li o livro, mas eu não conhecia essa obra antes, tá? Escrita pelo John Bunyan, que é uma obra que é um autor do século XVII, que ele escreveu alguns livros religiosos, cristãos. Ele é da vertente da Igreja Batista, tá? Eu não sou da Igreja Batista, eu sou católico, mas mesmo assim eu achei interessante a leitura, porque ela vai tratar sobre um peregrino, né? Sobre alguns peregrinos, e em principal o personagem principal, que se chama Cristão, tá? E esse livro aqui ele vai ser uma grande alegoria para o caminho em busca da santidade, em busca do céu, toda essa coisa toda que se tem como temas no cristianismo. E aí vai ser uma alegoria para essa jornada, essa peregrinação. E ao longo desse caminho, o protagonista ele vai passar por vários desafios, ele vai ser testado de formas que vão pôr ele no limite várias vezes, ele vai ser tentado, ele vai algumas vezes inclusive sair do caminho, ele vai encontrar algumas personalidades que elas vão ser maléficas, então serve como uma grande alegoria para o que é que quem é cristão, quem quer ser cristão, tem que passar ao longo, enfim, ao longo da vida, os desafios e tudo mais. E assim, nesse sentido é um livro interessante, é um livro que, assim, para quem é cristão é interessante sim, para quem não é, ou não tem interesse de conversão, nem nada assim, sinceramente, é um livro que ele não tem muita utilidade, eu acho que não seria tão bom, porque ele é um livro bem, como podemos dizer assim, ele é previsível, é claro, porque, enfim, você já sabe o que vai acontecer no final, né? Já que é uma alegoria em que cada personagem ele é a personificação de um comportamento, a personificação de um caminho. Então você sabe que o cristão ele vai chegar até o final, ele vai conseguir o céu e tudo mais. E muitas vezes esse livro aqui ele tem uma estrutura de que tipo tá, ele caminha, aí acontece alguma coisa, ele fala com alguém que vai tentar desviar ele do caminho, e aí ele vai algumas vezes rebater essa pessoa, vai contra-argumentar com essa pessoa e tal, e se torna algo muito repetitivo e às vezes até um tanto quanto... Enfim, é um livro que por mais que ele fosse um de alegoria, é uma alegoria bem explícita, tá? Não é algo muito para você... É claro que é para refletir, mas não tem muito tem quase nada de subtexto, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o cristão ele vai chegar um momento, aí ele vai se encontrar com o Vaidade, o Senhor Vaidade, Senhor, sei lá, Senhor Vaidade, Senhor, sei lá, vocês me entenderam. Eu vou até aqui, ver aqui, olha, se tem algum momento em que isso acontece. O Pouca Fé, ou então o Senhor Apolião, ou então o Senhor Malícia, o Senhor Adulação. Então, poxa, o que vai acontecer? É lógico que ele vai, enfim, lidar com esses comportamentos que são personificados nessas personagens. E, de certa forma, o livro se torna previsível, se torna até chato de se ler. Tipo assim, depois de 40 páginas, ainda tem mais 130, aí você fala, caramba, eu já sei o que vai acontecer. Só o que acontece dali em diante são repetições, praticamente. Então, enfim, não é uma leitura que,
que ela é tão instigante, tá? Mas se eu gostei de ler, achei interessante. Li também este livro aqui que se chama A História do Brasil para Quem Tem Pressa. É um livro que tem a proposta de contar toda a história do Brasil em menos de 200 páginas, o que é uma tarefa bem impressionante, tá? Uma tarefa bem impressionante. E, claro, não vai ser um livro muito substancial por causa disso. Por exemplo, a Guerra do Paraguai é uma página, cara. Sinceramente, enfim, é um livro que ele vai passar por toda a história do Brasil e é mais para você que já estudou refrescar, ou então até mesmo é um livro bom para você iniciar estudos na história do Brasil, caso você queira ler mais sobre esse assunto, sobre a história do nosso país. E ele é muito explicativo, ele é muito pedagógico, então é um livro bom mesmo para iniciante. Inclusive é um livro que é bem crítico quanto a algumas, assim, crítico não no sentido partidário nem nada assim. Ele é mais, ele se propõe a trazer uma análise de por que o Brasil é como ele é hoje, por que os problemas que existem hoje eles vêm de coisas já de antigamente. Então, enfim, ele é bem interessante nisso também. Para quem está estudando para o Enem como eu, ele é ótimo, tá? Porque você revê vários conceitos de forma bem simples, bem didática, mais uma vez. E aí o primeiro filme que eu assisti nesse mês de agosto foi Gladiador 2, tá? Queria ter assistido no cinema, lançou no passado, mas acabou não dando. Filme aí com um grande elenco, né? Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal. Paul Mescal que eu assisti o After Sun com ele, muito bom. Denzel Washington já bem conhecido na indústria, né? Pedro Pascal que está em todas agora. Tem o Joseph Quinn, que inclusive ele atua com o Pedro Pascal no Quarteto Fantástico, que eu ainda não assisti. Tem a Connie Nielsen, que estava no primeiro Gladiador. E esse segundo Gladiador, ele vai falar sobre um cara que ele lá, ele mora lá no norte da África e ele está numa batalha contra o Império Romano, né? O Império Romano já começa assim, liderado pelo personagem do Pedro Pascal, que é o General Acácio. O General Acácio acaba descendo, fazendo, conquistando aquele território e ele é levado como escravo. E aí você vai ver que ele tem, então, como o objetivo a vingança contra o General Acácio. Só que a história ela vai se expandindo e, enfim, é até de uma maneira que a história tenta ir para várias vertentes, tenta contar várias histórias e acaba não fazendo isso muito bem. Fica meio solto para mim, na minha opinião. Por mais que eu gostei desse filme, tá? É um filme que conseguiu me empolgar, é um filme que serve como uma grande homenagem ao primeiro filme, por mais que talvez esse daqui seja até melhor dirigido, tá? Não é melhor em termos de história, mas em termos técnicos, assim, eu acho que esse foi mais... ele é melhor que o Gladiador primeiro, que eu assisti recentemente também, reassisti recentemente. O personagem do Pedro Pascal é muito bom, do Paul Mescal. Ele é bom, tá? Eu acho que o Paul Mescal, ele consegue fazer bem as cenas de ação, tem cenas de ação muito loucas nesse filme. Tem uns exageros também, é um filme bem exagerado. O personagem do Denzel Washington é um dos mais interessantes também. Aquele cara que ele consegue manipular e ele consegue ser um político ao mesmo tempo que ser um ex-gladiador, né? Ele é dirigido pelo Ridley Scott, que é aquele diretor que faz um filmaço, um filme bosta. Um filmaço, um filme bosta. Por aí, tá? Mas acabei gostando. E gostei também, por mais que também tenha gostado menos, do primeiro, né? Que é A Hora do Rush 2, tá? A Hora do Rush com Jack Chan e poxa, qual é o nome do cara aqui? Vou ver aqui do Chris Tucker, sim, né? A Hora do Rush com Jack Chan e Chris Tucker. E esse 2, ele é uma sequência direta do primeiro filme e imediata, né? Já que eles estão indo para Hong Kong. E aí lá o Jack Chan se depara com o caso de um caso antigo que tem relação com a morte do que foi a morte do pai dele, relacionado a um chefão do tráfico em Hong Kong. E aí eles têm que lidar nisso daí. Só que assim, é um filme que ele
não é tão engraçado quanto o primeiro. Tem boas cenas de ação, sim, mas... tem boas cenas de ação, mas não são cenas de ação. Não tem nenhuma incrível, tá? Nesse filme. E, enfim, no mais é um Hora do Rush um pouco menos inspirado, tá? No mais é isso. O Jack Chan tá bem, eu adoro o filme do Jack Chan, todo mundo sabe. E é isso aí, foi divertidinho. Daí, daí vamos começar a falar dos quadrinhos, né? Vocês estão aqui pelos quadrinhos com certeza. Eu li My Hero Academia, reli, né? Volumes 1, 2, 3 e 4. Era pra eu ter lido o 5, mas não deu tempo também. E eu tô postando cada resenha num formato diferente, formato shorts, tá? Então nos shorts eu tô resenhando cada e folheando e tudo mais. Vamos ver se esse formato dá certo, espero que sim. E a ideia é resenhar todos, tá? Eu já havia lido até o volume 23, só que aí eu parei e agora eu tô relendo tudo pra ler na sequência e é isso daí. E aí eu li também Ashita Joe, volumes 3 e 4, um mangá que eu mais gosto de ler. É um dos quadrinhos que eu mais gosto de ler, é muito empolgante, é muito engraçado, tem personagens tão ricos, tão profundos, tem situações que empolgam mesmo. É um grande, grande mangá, Ashita Joe é bom demais, tá? Eu nem mostrei a arte do My Hero Academia, mas é a arte do Kohei Horikoshi, né? Que ele tem essa arte limpa e estilizada, uma arte bem característica, que eu gosto bastante da arte do Kohei Horikoshi, tá? Eu acho que ele é, inclusive, um dos grandes mangakás que estão em atividade. E My Hero Academia é muito belo. Todo quadro, eu gosto de ficar olhando, porque é bonito, cara. É uma arte, um traço bem bonito. E a Ashita no Joe também é muito bonito. A arte aqui é por parte do Tetsuya Chiba. E é um mangá de boxe, né? Mas ele é muito mais sobre o drama que está por trás do boxe do que o boxe em si. Por mais que as partes que sejam do esporte sejam muito, muito interessantes também, tá? E então foi isso. Ashita no Joe, My Hero Academia, li Pato Donald, A Noite das Bruxas, do Karl Barks, tá? Infelizmente, eu já me conformei, eu não vou conseguir fazer essa coleção completa. Pelo menos não na versão brasileira, que tem alguns volumes que são impossíveis de achar. Então, em algum momento, eu vou tentar fazer a coleção dos Estados Unidos mesmo, que inclusive tem todos disponíveis o tempo todo. E A Noite das Bruxas tem essa história principal, que é uma adaptação daquela animação clássica, né? Só que, enfim, com aquelas pitadas do Karl Barks, que vocês vão ver a resenha depois. Li Homem-Aranha, o único gibi de herói que eu li esse mês, não li nada da DC. O Mal no Coração dos Homens. Boa história, uma história que me surpreendeu. Uma história que tem alguns tons que são diferentes. Tá? Ela começa com um tom, depois vai para outro totalmente diferente. Isso se deve ao fato de que essa história demorou anos para ser concluída, porque o Kevin Smith é um preguiçoso. E tem a arte do casal Terry e Rachel Dodson, que faz uma arte muito boa. Uma história que aprofunda melhor a personagem da Mulher Gato. Ou Mulher Gato, Gata Negra. E é divertidinho, por mais que tenha umas idiotices que... Enfim, vocês vão ver a resenha também. Já saiu a resenha desses dois aqui, tá? Astronauta, Magnetar, Singularidade, Assimetria, que é o integral volume 1 desse personagem. Gostei demais de ler, já tinha lido o primeiro álbum, li os outros dois e a história inédita desta edição. Danilo Beruti é demais fazendo ficção científica, é algo belo, belo mesmo. Então, enfim, adorei ter lido aqui o Astronauta do Danilo Beruti. Tá? Ele faz alguns quadros aqui lindos e tem certas cores, as cores que são usadas também é um deleite, cara. Muito bom mesmo. Tá? Então que venha logo o segundo volume, né? Sidão, por favor, traga o segundo volume de Astronauta Integral. Os outros 3 filmes que assisti nesse mês foram Júnior, tá? Pra vocês verem, né? Eu não assisto filme bom, velho. Eu assisto esses, assim, poxa, O Sétimo Selo. Sei lá, Rio 40 Graus. Vai assistir o quê? Vai assistir filme
italiano dos anos 30, filme polonês. Velho, o que eu gosto de assistir, velho, é esse daí, filme de Jack Chan, filme do Arnold Schwarzenegger, é essas porcarias, cara. Mas eu amo, cara, eu amo. Eu amei esse filme aqui, Júnior. Porque assim, eu realmente achei, talvez seja burro, mas eu realmente gostei desse filme, tá? É um filme que o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito, é o segundo filme deles, né? Teve um filme que é o Irmãos Gêmeos, que é, cara, é incrível. O pôster daquele filme Irmãos Gêmeos já é muito engraçado. Porque, tipo assim, é o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito. E eles são irmãos gêmeos. E é um filme que tem toda questão de ficção científica e tal. E esse Júnior também entra na mesma pegada. É do mesmo diretor, o Ivan Reitman. E o pôster, gente, se vocês não conhecem o pôster de Júnior, pesquisa, cara, pesquisa. Se você, eu quero que você passe 5 segundos olhando olhando pra cara do Danny DeVito nesse pôster sem rir. Sem rir, cara. É simplesmente o Arnold Schwarzenegger grávido e o Danny DeVito com o estetoscópio ali. É, eu ouvindo a barriga do Arnold Schwarzenegger, velho. Esse filme é muito bom, velho. Que é o seguinte, eles estão produzindo uma droga que, que faz com que o aborto espontâneo ele seja inibido, tá? Então, o aborto espontâneo não aconteça mais se a mulher ela tiver uma dificuldade até de engravidar e, enfim, toma essa droga e esse remédio e aí consiga, né? Só que o projeto não vai para frente por falta de fundos e aí eles resolvem que eles vão colocar um feto no Arnold Schwarzenegger para ir testando, e é isso, e aí depois, enfim, se desfazer, mas só para coletar dados e, enfim, fazer com que a pesquisa siga, eles consigam investimento certo e tal. Só que, com o tempo, o Arnold Schwarzenegger, ele resolve ter o bebê. Então, não, eu vou querer ter o bebê sim. E, velho, assim, não é um filme engraçaralho, assim. Eu pensei que fosse mais, tá? Até pela proposta, né? Eu pensei que fosse bem pastelão, mas não é. É um filme que é bom, cara. É bom. Ele gosto dele porque ele traz algumas questões como ética científica, sobre autoaceitação, sobre, enfim, essa valorização da mãe, da mulher, do papel e tal. E, enfim, claro que a trama, ela tem que traçar uma linha crível para isso que é absurdo. Mas, ainda assim, se você comprar a ideia, até vai, entendeu? E, assim, é um filme, é uma história divertida, uma história autoastral e que eu gostei, tá? Eu gostei. Me julguem, me julguem, me julguem. Eu gostei de Júnior, Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger. Tem também a Emma Thompson, é a Emma Thompson que faz esse filme. É Emma Thompson, ela mesma, ela mesma. E depois de assistir o filme, ai, perdi a graça, né? Ai, perdi a... Tá falando de Hora do Rush, Júnior, aí Sociedade dos Poetas Mortos, filmaço. Filmaço, que fala sobre arte, fala sobre poesia, que fala sobre esse coming to age, né? Esse subgênero, assim, adolescente se descobrindo e tal, e crescendo e mudando. Cada um deles, dos personagens principais, eles são mudados ao longo do filme e você vê como que eles ganham confiança, você vê como que eles se descobrem, como que eles se tornam pessoas que se sentem melhores com as mesmas por meio da arte, por meio do estudo da poesia e do estudo da vida. É um filme que fala muito sobre a vida em si. Daqui você tem, nessa escola de super ricos, né? Tem meio que ensino médio ali. E o professor de literatura, o professor de poesia é o Robin Williams. E o Robin Williams ele vai trazer métodos inortodoxos, ele vai trazer todo um meio diferente de dar aula. E daí, enfim, esses jovens serão transformados. Tem também o Ethan Hawke, muito jovem nesse filme, tá? Um dos primeiros filmes do Ethan Hawke. Eu lembro que eu até falei sobre esse filme aqui, que ele fez também um filme chamado Primal Fear, mas foi depois, tá? Foi
uns 7 anos depois. E é isso daí. Aí, o último filme que eu assisti em agosto de 2025 foi Karate Kid Lendas. Gente, eu queria ter assistido esse filme no cinema, mas não consegui. Jack Chan, Ralph Macchio voltando aí na saga Karate Kid, fazendo um filme que traz um legado novo, né? Traz um personagem novo que eu gostei como esse filme. Ele não é focado nem no personagem do Daniel San, nem no personagem do Seo Han, né? Do Jack Chan. Eles estão lá, eles são essenciais, mas o personagem principal é um personagem novo, um personagem que tem seu carisma, tem sua personalidade, é um personagem interessante, tá? É um jovem que manda bem no papel, principalmente na parte da coreografia e tal. A coreografia desse filme é boa. Tem vários probleminhas assim. Eu até fiz uma análise desse filme, uma resenha bem grande, num texto no Letterboxd, tá? Me sigam no Letterboxd, caso vocês tenham interesse. E, bem, eu gostei, cara. Eu gostei desse filme, gostei da trama, gostei dos personagens. Alguns personagens ficaram jogadas assim no filme, que é meio chato. Mas é uma grande homenagem à franquia, respeitando a franquia e também trazendo essa coisa de nova. E, impressionantemente, é o filme que é mais bem dirigido da saga, tá? Ele tem essa direção que ela trabalha em transições criativas, tem um ritmo muito bom, cortes muito bons, tem uma duração muito boa, gente. 1h30 só de filme, que delícia, cara. Que delícia que é assistir o filme Karate Kid, Jack Chan, 1h30, eu tô quase chorando aqui, só de pensar nisso daí. E é meio que uma repetição da trama do filme de 2010, que eu também falei aqui recentemente, no fim de passado de resenhas do mês. Mas, enfim, tem algumas coisas ruins, tá? Tipo assim. Bem, tem uma coisa. A última coisa boa que eu vou falar é certa ponte que faz entre a história do Kung Fu e a história do Karatê lá, do Han com o Miyagi. E eles conseguem fazer essa mescla muito boa para fazer com que esse encontro, esse crossover, né, faça sentido e que não pareça só um fanservice bobo. Tem uma história a ser contada. E essa história é bem contada, na minha opinião. O antagonista é um bucha de canhão. A trilha sonora não é boa. Tem a participação do Johnny Lawrence no final, que é um lixo, cara. Um lixo a participação do Johnny. Mas é um filme divertido, gente. Vou fazer o quê? Vou falar o quê? O que importa no final é se divertir assistindo o filme. Então eu me diverti. Eu me diverti assistindo Karate Kid Legends. Então é isso daí. Velho, eu espero que eu ainda consiga assistir um outro filme do Jack Chan no cinema, tá? Eu espero que eu ainda consiga. E aí, por fim, O Eternauta, melhor HQ, já saiu a resenha, melhor história em quadrinhos que eu li neste ano até então. Uma história de ficção científica que fala sobre repressão, fala sobre luta, fala sobre guerra civil. Aborda tantas coisas, tantos temas aqui, sem perder o fio da meada, sem ser uma narrativa datada, não é de modo algum. Vocês estão vendo aí que é linda essa edição da Pipoca Nequim também. Segunda parte ainda vou comprar, ainda vou ler com calma, sem pressa. Então é isso, gente, esse foi meu mês de agosto. Comenta aí como foi o seu mês de agosto, que eu vou estar muito ansioso para ler, tá? Então é isso, muito obrigado, até a próxima, tchau!